pinturas que parecem perder vidas aos poucos. E o mais difícil é que isso não acontece por falta de técnica. Acontece por pequenos excessos que vão sufocando o pastel seco sem a gente perceber. Camadas demais, esfumados demais e um papel que não consegue sustentar os pigmentos. Duas pinturas podem parecer iguais no começo, mas a superfície do papel muda completamente como o pastel seco se comporta. Esse papel é o pastel mate. Ele segura o pigmento, não sai. Não sai. Não sai. Você pode tentar tirar o pastel que ele não sai. E às vezes você nem precisa colocar spray. E olha que aqui tem fundo, ó, não sai. E esse não tá com spray, porque tem textura. Já esse não tem estrutura, não suporta o pigmento. Vou te mostrar. O papel, ele solta todo o pigmento. E o pastel continua completamente solto na superfície. Quanto mais você insiste, mais ele sai do controle. O pigmento voa, a mistura borra e a pintura perdeu toda a sua estabilidade. É exatamente aqui que muita gente começa a travar no pastel seco sem perceber. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar os 3 erros que mais travam a pintura em pastel seco. Essa pintura começou com uma atmosfera muito leve. A luz estava respirando, as transições estavam suaves e o céu ainda tinha profundidade. Mas no pastel seco, alguns erros começam a destruir isso com muita facilidade. Um dos mais comuns é o excesso de camadas. Muita gente acredita que quanto mais material colocar, mais bonita a pintura vai ficar. Mas no pastel seco, o excesso começa a sufocar a superfície. Como você pode observar, o papel perde espaço, o pigmento começa a ficar pesado, a luz vai desaparecendo aos poucos. E percebe como o céu começa a endurecer? A vibração diminui, as cores começam a perder transparência e tudo fica opaco. Quando o papel perde ar, a pintura perde profundidade. O degradê se perdeu, a atmosfera sumiu, a luz já não existe mais. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende luz no pastel seco de verdade. E o segundo erro, que parece inofensivo, é o excesso de esfumado. Veja que antes de esfumar, existe a vibração das cores. Às vezes a pessoa tenta suavizar tanto que acaba apagando o que justamente dá vida à pintura. Pois o pastel seco depende muito dessa vibração entre as marcas do giz e do lápis. Quando tudo fica muito misturado, a luz perde força, os detalhes somem e o brilho do céu começa a desaparecer, ou desaparece por completamente. Nesse esfumado, eu mostrei como que é esfumar com bastante força, e aí a pintura morre. As bordas somem, a temperatura se mistura demais e a atmosfera começa a ficar artificial. Nem toda suavidade cria atmosfera. O terceiro erro, que muita gente só percebe tarde demais: o papel. Quando o papel é muito fino, ele não consegue receber as camadas. O pigmento não fixa direito, a superfície satura rápido e o pastel começa a escapar do controle. O pigmento se solta por completo e isso interfere e muito na construção da luz. Fica quase impossível, porque o papel também participa da atmosfera. Às vezes, o problema não está na cor,
Está na superfície que não consegue sustentar a pintura. E quando você tenta esfumar ainda mais, o papel começa a soltar excesso de pigmento. As camadas se desorganizam e a superfície perde estabilidade. A luz começa a desaparecer. E o que sobra é pó para todo lado e muita frustração. Sujeira nas mãos e cada vez menos controle sobre a pintura. O brilho desapareceu e a pintura ficou cansada, porque no pastel seco, mais não significa melhor. Veja como tudo se soltou, misturou e a pintura simplesmente morreu. E no final, esses erros começam sempre da mesma forma. Papel muito fino, esfumado demais e camadas demais. E uma superfície que perde a capacidade de respirar. Se isso faz sentido para você, deixe seu like. Esses erros parecem técnicos, mas ele pode afetar a atmosfera da pintura. Quando a superfície satura, a luz começa a perder espaço e a pintura fica dura. Quando tudo fica excessivamente esfumado, a pintura perde movimento. E o olho encontra menos texturas, menos respiração. O papel também influencia diretamente nisso. Aqui foi feita com pastel mate, que suporta muitas camadas. Já o galo foi feito no papel mitense, e esse tipo de papel pede muito mais controle. Às vezes, a pintura não trava por falta de técnica. O material também influencia. Se você usar uma folha muito fina, abaixo de 160 gramas, aqui a Mitense já tem 160, não é uma folha muito fácil para trabalhar. Você precisa ter um controle muito grande para poder fazer uma pintura, mas é possível. O excesso de camadas e também esfumar em excesso. Isso tudo pode destruir a sua pintura. Pastel seco, quando você esfuma demais, você perde forma. Quando você esfuma com estratégia, você constrói luz. Menos força, mais observação e a pintura começa a acontecer. Quando você entende o processo, o pastel seco passa a ser descomplicado. E talvez o mais interessante no pastel seco seja entender que ele não precisa de excesso. O pastel funciona melhor quando existe espaço para a luz respirar, quando as camadas começam a vibrar e quando a superfície ainda responde aos toques. Porque muitas vezes o problema não é a falta de cor, mas o excesso de tentativas. Se você gosta desse tipo de estudo de luz, profundidade e atmosfera dentro do pastel seco, se inscreva no canal.